Fala, gente, uma ótima noite para você, um excelente fim de semana. Estamos chegando com mais um Resenha do Jogo Aberto Pernambuco. É muito legal. De segunda a sexta você tem o Jogo Aberto Pernambuco, 13h. E agora no sabadão você está curtindo com a gente essa resenha com convidados especiais, com o nosso time também participando diretamente aqui desse resenha para falar muito do nosso futebol, do futebol de Pernambuco, nesse momento, né, de campeonato brasileiro, especialmente para os nossos times. O esporte que está aí numa folga, estava, né, numa folga merecida, recomendada pela CBF por causa do calendário brasileiro. O Náutico que entra em campo segunda-feira à noite. O Santa Cruz, amanhã à noite é domingão à tarde, final de tarde, começo de noite. O Santa Cruz no Arruda com a sua galera. Tem Retrô que joga daqui a pouquinho, 7h30 da noite, contra o Anápolis, lá em Goiânia. E pode rolar aí, olha, a estreia de Wagner Love. Que coisa, né? E também o Central. O Central tá fazendo bonito aí na Série D. Juntinho com o Santa ali, os dois estão nas primeiras posições. O Santa é o líder e o Central é o vice-líder. Vamos logo aqui começar o papo com a nossa turma de hoje, do nosso resenha. O nosso repórter Paulo de Tarso está pintando aqui também na área da resenha. Estou ligado que você é bom de resenha também, Paulo. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, né, Rembrandt? Grande abraço para você, boa noite para quem acompanha a transmissão nesse momento. Né, esse projeto novo que é o Resenha aos sábados. Um abraço, Gel, também um abraço para o meu amigo Salvino também nessa bancada de hoje. Geórgia Quirilos, titularíssima aqui do nosso resenha, já participou da primeira edição, está na segunda e evidentemente que a escalação dela depende muito da agenda, né, de Geórgia. A agenda é muito lotada, muitos compromissos. Não é fácil Nessa não. cadeirinha aqui, eu tô me apegando a ela. Não é fácil não ter Geórgia aqui, viu? Mas prazer tê-la de volta aqui, Geórgia, nossa diretora do JT2, né, de segunda a sexta, 10h para as 7h, nesse horário que a gente está começando o resenha no sábado, de segunda a sexta tem o JT2 e ela que também entende muito de futebol, está sempre com a gente aqui. Tudo bom, Geórgia? Tudo jóia. A gente faz um quadro de futebol também no JT2, né? E é um prazer estar aqui com dois queridíssimos colegas de profissão para a gente debater o nosso futebol. Lembro que na resenha da semana passada você estava do lado da Lenda Viva e do Monstro Sagrado, né? Vamos fazer assim, né? Tem Lenda Viva e tem Monstro Sagrado. Pronto, aqui, né? Estou muito bem acompanhada mais uma vez. Olha aí, que coisa melhor. A gente dá uma pausinha lá no trabalho, na redação, para vir aqui para a gente conversar de futebol. Coisa boa. Salvino Gomes, prazer recebê-lo aqui também no nosso Resenha do Jogo Aberto Pernambuco. Seja bem-vindo. O Salvino é um profissional de comunicação, comanda a comunicação do metrô aqui no Recife, né, em Pernambuco. E também entende muito, gosta de resenha de futebol, é comentarista, é apresentador também de programa. Tudo bem? Bem-vindo, viu? Tudo bem, Rembrandt. Ao lado dessas duas feras, uma alegria muito grande e muita coisa pra gente falar, né? Futebol pernambucano, nesse momento, já se caminhando aí. Temos a parada da Série A do Esporte Mundial de Clubes, mas por conta do Mundial de Clubes, mas é uma alegria muito grande ao lado de Quirilos aqui e também do meu querido Paulo de Tarso, que são dois companheiros. E você, que todo mundo já sabe que a gente admira muito, posso dizer, né? Algum tempo. Boa data. Muito longo não. Tudo bem. Menos, Salvino. Um pouquinho. É. E que bom saber que é a primeira vez que você divide a cena, né? O set, o cenário com Geórgia Quirilos, né? Que coisa boa. Sou fã dela, mas aí também... De algum tempo também, Salvino. Long time. Calma, Salvino. Long time não, mas fã de... Eu me surpreendi com essa informação, porque a gente se conhece há tanto tempo, a gente já fez tanta coisa por aí, né? No meio desse futebol, e a gente nunca teve no mesmo estúdio, será? Pela primeira vez. Mas na verdade vai rolar polêmica, discussão, muita divergência. Vamos debater aqui, vamos ver. Ao lado dessas feras, acho que é muito mais fácil a gente falar de futebol, né? Que resenha boa, que resenha boa. Vamos começar falando do esporte. Antes de a gente abrir para o debate, né, para a conversa do esporte, vamos ouvir o técnico Daniel Paulista, que esta semana foi apresentado pelo presidente Yuri Romão. É o técnico, é o substituto do Antônio Oliveira. É o terceiro técnico do esporte na temporada e a apresentação dele, ele deixou muito claro, né, o motivo de aceitar o convite numa situação como essa que o esporte vive no momento na temporada. Vamos ouvir o técnico Daniel Paulista no dia da apresentação, o que ele falou, o motivo pelo qual ele aceitou o convite. Primeiro é um prazer voltar ao clube, voltar a essa sala de imprensa.
E isso não é um recomeço, né? Eu estou voltando para casa, voltando para o clube onde eu me sinto muito bem. Claro que sabendo da responsabilidade, sabendo do momento, ciente de onde eu estou pisando, e também com a cabeça de muita convicção daquilo que a gente precisa fazer. É claro que são histórias diferentes, mas que nós já conseguimos reverter em outros momentos. E agora existem onde muitos enxergam o lado negativo de momento, da situação. Eu enxergo o positivo e sempre vou enxergar. Então eu enxergo o positivo que tem ainda 27 jogos pela frente. Eu enxergo que nós temos um tempo para treinar, para preparar essa equipe, para que seja uma equipe com o DNA do clube, que seja uma equipe que o seu torcedor ele esteja representado dentro de campo. Independente do resultado que aconteça, porque o resultado final, em muitos momentos, a gente não controla ele. Mas aquilo que o torcedor ele quer ver dentro de campo, nós vamos trabalhar muito para tentar buscar isso daí, para tentar ter a identidade que sempre foi um dos pontos fortíssimos que o esporte sempre teve em todos os seus momentos. Momentos de dificuldade, momentos de alegria, mas que o esporte já passou por inúmeras dificuldades, mas sempre encontrou o seu caminho, e é em cima disso que nós vamos trabalhar muito para tentar buscá-lo e encontrar esse caminho de vitórias, que é o que nós estamos precisando hoje. Tá aí então o Daniel Paulista, né, justificando essa vinda, essa volta ao esporte. Primeiro que ele disse que acredita muito, né, Paulo? Acredita muito porque tem tempo de trabalho, um mês até a estreia no Brasileirão, a estreia dele. Começou ontem a trabalhar, recebeu o grupo ontem lá no CT, no Centro de Treinamento do Esporte, e ele está muito confiante. Eu diria mais, ele é muito corajoso, porque ele vem de um trabalho legal, né, no Remo, campeão estadual. Remo está ali pertinho dos G4 da Série B, e ele trocou esse trabalho para vir para o esporte. Paulo, o que é que você entendeu dessa mudança, dessa decisão de Daniel? Ele trocou a estabilidade do Remo, né? Em tese, uma estabilidade num trabalho que estava caminhando bem na Série B do Brasileirão, para um desafio enorme de treinar a Série A, né? É um detalhe que também pesou para o Daniel voltar. Além de gostar do esporte, de trabalhar na Série A do Brasileirão. É uma visibilidade. A campanha do esporte ela não é convidativa, mas o esporte está na primeira divisão e isso fez o Daniel se animar para voltar para Pernambuco, treinar o esporte, que é um clube que ele conhece e que ele gosta tão bem. E o esporte se apega também, Rembrandt, ao tempo que tem para tentar se recuperar. Tem uma intertemporada agora em andamento, é uma parada importante de um mês, para o esporte tentar voltar melhor, com também uma sequência grande de jogos, para o esporte tentar escapar do rebaixamento. É uma situação muito complicada, mas enquanto a vida há esperança, o esporte vai se apegar também a essa questão do futebol, que é possível se recuperar. O esporte é um clube importante, tem uma torcida que apoia, que comparece, que empurra o time. Quem sabe o esporte pode traçar um caminho de vitórias daqui para frente na competição nacional. Acho que não é só coragem também não, né? Também tem uma questão financeira aí, porque ele teve vantagens também para aceitar essa volta ao esporte nesse momento, já hoje. Sim, tem toda uma negociação, eu não sei das cifras, mas tem vários outros fatores. Por exemplo, a família também queria voltar para Pernambuco, né? Ele tem filhos aqui, quer dizer, teve filhos aqui, né? Tá com ele lá, voltaram. E eu acho que uma vantagem de Daniel Paulista em relação a Antônio Oliveira é que ele chegou e não tem jogo né, no dia seguinte, como o outro teve. Foi muito maluco de dizer, não, eu vou. Aí pegou o Cruzeiro, não conseguiu nem anotar a placa do caminhão, porque foi aquela goleada, né, horrorosa. Então a estreia de Antônio Oliveira já foi assim, né? E foi mais maluco ainda, depois ele dizer que, não, aquele jogo eu nem boto na minha conta, porque, que é isso? Como assim? Você interferiu diretamente na escalação. Pois é, aí Daniel vai dizer o quê? Tô chegando, o time tá lá embaixo, pior não pode ficar, né? Então, o que eu fizer aqui já tá de bom tamanho, né? Agora, é claro que eu tenho certeza que ele tá acreditando, ele chegou otimista. Agora, você vê aí na fala dele que ele diz assim, o resultado a gente não controla. Quer dizer, não vou prometer que eu vou conseguir, não é isso, Salvino? Isso mesmo. Não vou prometer, mas vamos fazer o esporte jogar do jeito que o torcedor gosta. E é isso que o torcedor está querendo, né, Rembrandt? Porque estava cobrando demais
de um negócio que não estava acontecendo. Né? O Antônio Oliveira estava montando um esquema que não estava agradando ninguém e ele estava insistindo. Não é isso? E ele disse logo, Salvindo, quando chegou, que disse, não vou jogar com 3 zagueiros. Ele até foi questionado na entrevista, né, Paulo? O Paulo estava lá acompanhando. Ele estava jogando no time do Remo, assim, com 3 zagueiros, mas não, era uma linha de 5, porque eu estava com problemas para reposição, por isso que eu estava jogando assim, mas o meu esquema é com uma linha de 4, 2 linhas de 4, 2 atacantes, e é assim que ele acredita que vai sair dessa situação. Mas, evidentemente, que ele não faz milagre, né? Ele tem que ter peça de reposição também, né, Salvador? É verdade. Eu acho o seguinte, desde o começo do ano, eu já vinha dizendo há muito tempo, eu não conseguia ver primeiro aquele time que a torcida e alguns colegas da Crônica Esportiva viam no time do Pepa. Eu não conseguia ver essa evolução toda, porque é um time que joga um campeonato pernambucano, com todo respeito, pede do Retrô, pede do Náutico, pede do Santa. O Sport foi campeão perdendo desses 3 times. Me desculpe, né? E aí um time de Série A, com todo respeito aos rivais, não pode fazer as partidas ridículas que o Sport fez contra esses times. Então, e perdeu do Altos. Isso, e perdeu do Altos. E além Copa do Nordeste. Altos da Copa do Nordeste, depois do Operário Chopi, né? Que é o Operário na Copa do Brasil. Que o Sport conseguiu ser eliminado na primeira fase. Com vantagem, inclusive. Então, aí veio o Antônio Oliveira. E aí que eu não entendi. E aí por isso que eu continuo sempre achando que a diretoria do Sport continua perdida. Nesse momento, eu acho que ela conseguiu resgatar um treinador que conhece o clube, conhece a exigência da torcida, conhece os bastidores da área do Retiro e é um cara que ama o esporte, como disse muito bem. Para mim, a palavra é amor mesmo. Ele está sendo bem remunerado por amar o esporte, mas, com todo respeito, 99% dos treinadores não fariam o que ele fez. Essa é a minha visão. Ele largou um trabalho, você disse muito bem, Rembrandt, com um futuro promissor para entrar na pior campanha da história da Série A. A gente tem que lembrar disso também. Então, ele vai ter um trabalho gigantesco. Então, uma única coisa que eu queria pedir, já que todo mundo aqui já falou a importância porque ele veio, é pedir para você, torcedor, que está acompanhando a gente, que está acompanhando esse debate, você tem que ter um pouco de calma, porque é impressionante como a gente teve uma paciência danada. O torcedor, que eu falo, a gente, é porque nós da Crônica também fomos juntos. A gente teve muita paciência com o Pepa. Com o Antônio Oliveira ele não teve paciência, por quê? Porque o Antônio Oliveira entrou nessa roubada que disse a Quirilos aqui, porque ele poderia ter, naquele jogo, não ter entrado. Ele chegou 2 dias antes, então ele recebeu toda a carga. Então, na verdade, e é um treinador com uma função diferente. Um era uma laranja e o outro era uma banana. Então, na verdade, laranja e banana não são iguais. São 2 treinadores, um com a vocação ofensiva, Pepa, e o outro com a vocação defensiva, que era o Antônio Oliveira. Eu acho que o Daniel está nesse meio dos 2 aí. É um treinador que o time dele tem uma postura defensiva muito boa, mas é um time que não abre mão do ataque. Mas isso, a gente vai ter que ver o trabalho dele, e aí eu sempre falo, a gente tem uma paciência gigantesca com os gringos. Com os técnicos daqui, a gente tem paciência e parece que o Daniel é um pernambucano, que ele não é. Mas como ele surgiu no esporte e evitou o esporte cair 2 vezes, é impressionante como o torcedor não tem paciência com ele, porque a última vez, na 5ª rodada, ele foi demitido e jogaram nas costas dele o rebaixamento do esporte. E ainda sobre a permanência, o contrato dele, né, que vai até o fim do ano, eu entrevistei o presidente do Sport, Yuri Romão, no começo da semana e até questionei depois, presidente, garante que Daniel Paulista fica até o final do contrato, independentemente dos resultados? Disse, não, aí não dá para garantir. Não dá para garantir. Ou seja, Daniel pode chegar aí depois de 5 jogos e, ó, meu amigo, obrigado, não deu e, infelizmente, é assim que acontece, né? Uma coisa boa é que ele vai ter 1 mês aí para trabalhar, né? O que o outro não teve. Então, ele vai ter tempo para ver quem é que funciona, quem é que não funciona, como funciona, em que posição funciona. Isso. E aí montar o time dele do jeito que ele quer. Ele conhece o Hereda, que já trabalhou com ele no CRB, né? É um cara que, para mim, vai ganhar muito mais espaço. Sim. O Hereda, inclusive, ganhou espaço no momento que o Sport investiu milhões no lateral Matheus Alexandre, que não disse para que veio, né? Amigos e amigas, a gente vai mudar de assunto agora. Falamos do esporte, agora vamos falar do Náutico. O Náutico joga segunda-feira contra o Maringá, 4 jogos sem vencer. Aí você tem jogo da Copa do Brasil São Paulo, jogo da Copa do Nordeste do Bahia, 2 jogos de Série C, né? Derrota para a Ponte dentro de casa e um empate com o ABC lá em Natal. E a gente tem visto muito, né? Hélio dos Anjos tem colocado o Guilherme dos Anjos à frente em alguns momentos, né? Entrevistas coletivas e no trabalho também. Tem feito uma parceria muito importante, muito interessante de se ver no futebol. Ele conversou com o Gabi Mendes, com nossa repórter, recentemente, e falou dessa parceria que tem com o auxiliar técnico dele, que também vem a ser o filho Guilherme dos Anjos. Vamos acompanhar esse trecho. A única coisa que eu vou frisar, ele não trabalha comigo porque ele é meu filho, ele trabalha comigo porque ele tem competência.
adquirida nesses últimos 10 anos, adquirida numa universidade muito bem feita, adquirida com conhecimento de tudo que ele faz, né? Guilherme, quando ele entrou na faculdade, ele já trabalhava na área de fisiologia, com uma das principais equipes de fisiologistas do país, que infelizmente o dono dessa empresa até faleceu naquele acidente da Chapecoense. É uma pessoa muito dada, 4 idiomas com muita facilidade, é um conhecimento do moderno, mas sabendo através de mim que a praticidade do futebol ela é muito simples e você tem que ser, acima de tudo, objetivo. E tem uma coisa muito boa, ele me contesta muito. E quem te contesta faz você o quê? Buscar conhecimento, faz você buscar novas experiências. Tem total controle do clube, ele aprendeu isso. O ano passado ele passou praticamente 5 meses na Europa, fazendo mais gestão esportiva do que até mesmo na parte técnica, que ele desenvolveu a parte técnica também com 2 cursos, né? Mas o curso mais importante que eu entusiasmei ele para fazer foi a gestão esportiva. Gestão esportiva, né? Que também é tão importante hoje em dia para você desenvolver um bom trabalho, entender como funciona exatamente, como funcionam todos os setores de um clube de futebol. O que Hélio tem hoje aí, um filho como auxiliar, isso não é uma novidade, né, no futebol brasileiro, nem no futebol internacional, porque o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, tem também como um dos auxiliares o filho dele, o David Ancelotti, que não viria, porque ele estava com uma negociação aí de um projeto solo, não deu certo, e ele estava no banco de reservas no jogo da seleção essa semana, na vitória sobre o Paraguai. Só aqui em Pernambuco, traz aí o exemplo. Mas na seleção brasileira, o anterior a ele quem era? Tite. E quem era o auxiliar dele? Anterior a ele era Dorival, que também tinha um filho auxiliar. E Tite na seleção na última Copa. Também. Então, quer dizer, também. Parece que... porque, na verdade, eu acho que o pai vai acabando passando o bastão para o filho. São caras que... E aí eu disse muito bem, o Hélio dos Anjos, um cara estudado, ele não está ali porque é o filho dele. Claro que a genética familiar, porque um auxiliar de um treinador, cara, tem que ser uma pessoa que você confia, e um irmão, um filho, um pai trabalhando com o filho, quer dizer, mas o filho capacitado, como é o filho do Tite, como é o filho, como é o Guilherme dos Anjos, não é questão de nepotismo, não. E a gente precisa sempre colocar isso. E ele, inclusive, para mim, hoje tem uma tranquilidade diferente do Hélio, porque o Hélio é explosivo nas entrevistas. Eu acho que ele, pai, não vai hoje não, que o senhor está de cabeça quente, o Náutico perdeu, vamos lá, eu vou lá e falo. E eu acho que é muito importante isso, porque, inclusive, ameniza o clima no elenco, né? Diminui um ambiente conturbado de trabalho, porque o Hélio é explosivo, a gente já conhece de longa time. Divide um pouco, né? Essa parte aí, que é a parte mais pesada, né? De ter que justificar uma derrota, de repente, né? É verdade. A gente, eu estava lembrando aqui também, teve o Nelsinho Batista com o Eduardo Batista, que depois o Eduardo, né? Salvou o solo. Exato, e até no esporte também, né? Teve boas passagens. Então, eu acho válido, até porque esses meninos, eles seguem o pai, né? Para onde os pais vão. Isso. Então, eles vivem futebol, né? 24 horas, não tem como. Se você, né, quer ter um tempinho com seu pai, você vai ter que se envolver. Então, termina que vai entrando nessa mesma área, né? E se você se prepara, né, como se preparou o Guilherme, né, e tantos outros, eu acho super válido, né? É isso que Salvino estava dizendo. O exemplo tá aí, uma questão de confiança, né? Confiança. Perfeito. E no Santa Cruz tem o caso do Marcelo Cabo e o Gabriel Cabo, filho do Marcelo, é auxiliar. No Santa Cruz tivemos no Náutico já há algum tempo o Geninho, que já não está mais trabalhando no futebol, trouxe o filho André Souto, me lembro muito bem disso. E temos outros exemplos também, Rembrandt, por aí de afora. Irmãos, né? Cuca com Cuquinha, Cuca lá do Atlético Mineiro, Roberto Cavalo com Cavalinho, que é o irmão dele, né? Ex-técnico do Náutico. Então, assim, isso não é um problema. É o que a gente tem falado aqui, é o que vocês pontuaram. Tem que ter a qualificação para exercer essa função, que é uma função tão fundamental, né, tão importante. Segunda, então, Náutico e Maringá nos aflitos, 7h30 um jogo fundamental para o Náutico, tá? Porque se vence, vai ficar bem pertinho ali do G8. Se perde, aí já vem aquele drama de tem que evitar o rebaixamento. De olhar pelo retrovisor a série D, né? O Náutico está ali naquela meiota perigosa. Aquele limbo, né? Vem para cima, G8, para baixo, Z4. Pior seria estar lá no Z4. Embaixo, né? Como está o retrô. Como está o retrô. Né? Que aí tipo, vai ser um jogo assim
o sufoco, É né? verdade, Esse jogo é verdade. daqui a pouco ele vai estar querendo respirar, né? E pode, se vencer, Como sai. o Rembrandt disse, eu colocaria já Wagner Love, que é um cara diferenciado no jogo do Retro, já emendando a Série C, para mim, seria fundamental. Vamos lá, Retro. Vencer esse jogo aí, sair desse sufoco, e o Náutico também, segunda-feira, né? De repente aí uma vitória para encostar nesse G8. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta daqui a pouquinho para falar do Santa Cruz, que amanhã recebe o Souza, o campeão paraibano, no estádio do Arruda. Rapidinho e a gente volta com Resenha Jogo Aberto Pernambuco. Esse carimbo é massa, né? É o carimbo da Resenha do Jogo Aberto Pernambuco aqui no seu sabadão. Tá preparando aí para dar aquela saída, né? Sabadão à noite e tal. Tem o domingão ainda pela frente, né? Para você curtir. Bom, estamos aqui com Paulo de Tarso, nosso repórter da equipe do Jogo Aberto Pernambuco, Georgia Quirilos, uma especialista e titular, hein? Só não vem quando a agenda dela não. Só não vem quando a agenda dela não puder liberar, né? O grupo dela, os empresários difíceis para liberar. O staff, né? Staff, palavra essa. E Salvino Gomes também, que é analista, é comentarista também de futebol, está aqui com a gente. Ó, Série D, neste domingo, os dois pernambucanos estarão em ação. O Central joga às 3 da tarde, não é isso? Isso mesmo. Jogo 4, contra... 3? 3 ou 4 da tarde, né? Bom, joga contra o Horizonte, lá em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. O Central é o vice-líder do grupo A3. E o Santa, líder, a Cobra Coral, recebe o Souza. O Santa vem de uma derrota, perdeu a invencibilidade na Série D, mas está numa situação boa, confortável, diria, no grupo, não está, Salvino? Está sim, o trabalho do Marcelo Cabo é muito bom. Eu acho que o Santa Cruz, a competição tem essas oscilações. O time do Ferroviário é muito bom, o incansável Ciel, o irmão do nosso saudoso, quando em campo, Nildo. Saudoso no campo, né? Saudoso em campo, grande Nildo, um abraço para ele. Né? E o Ciel jogando, é impressionante. E é impressionante também como a gente passou meio batido por esse jogador que sempre tem uma regularidade impressionante. O Ciel podia ter jogado aqui mais tempo nos clubes pernambucanos. Jogou muito tempo no Salgueiro e agora faz um trabalho lá. E agora o Santa tem um jogo difícil. O Souza venceu o América, não tá subindo na tabela também. É um jogo complicado, mas a torcida do Santa no Arruda, né, de novo, dá mais de 20 mil, 30 mil, sei lá, né, lota sempre, vai passar dos 100 mil torcedores, que é a expectativa para esse jogo, um dos maiores públicos do futebol brasileiro de todas as séries, está entre os 10 maiores, e eu acho que a torcida vai fazer a sua parte, e o Santa consegue uma grande vitória e vai continuar na primeira colocação desse grupo, mas lembrando que a gordura que o Santa tinha já começou a queimar, né? Entrou no Spa, estava com 6 pontos de vantagem, já baixou para 3, daqui a pouquinho tem que continuar ganhando, né? E essa diferença de 3 pontos é exatamente para o Central. O jogo é realmente às 4 da tarde contra o Horizonte, neste domingo. E essa torcida aí, agora evidentemente, né, Paulo? Você acompanhou também essa semana lá pelo Santa, precisa de cadastramento, de ter uma entrada mais bem controlada, né? Para não acontecer o que aconteceu no jogo passado. Né? O torcedor se adaptar às novidades, que são a biometria facial, a tecnologia, né? Essa novidade é importante para a segurança do próprio torcedor no estádio. O torcedor também entender que tem que chegar cedo para se organizar na questão do fluxo de entrar no estádio. E o clube receber bem o torcedor, se preparar para isso também, né, Rembrandt? Georgia Quirilos, bom, o time parece estar azeitado, né? Renato foi apresentado esta semana também, é mais um que chega para entrar nesse time, para ajudar. Eu acho que o Santa, por essa derrota, a gente, oh meu Deus, perdeu, mas o Santa não vinha perdendo jogo nenhum, então eu não acho, assim, é muito natural esse resultado, né? Para um time que vinha sempre ganhando, né? Uma derrota está ali dentro dos planos, né? Assim, ninguém quer perder, mas é um dos resultados possíveis. E eu acho que perdeu, mas teve um golaço lá de Thiago Galhardo, né? Então, assim, o torcedor ele não vai desmotivar por causa dessa derrota, não. Ainda foi fora de casa, né? Então, eu acho que o Santa tem tudo para fazer um grande jogo amanhã. E tem volta, né, também na equipe, Paulo? Tem o Israel fora. Israel está fora, Continua né? fora. Renato já foi regularizado, Renato? Ele não está à disposição pela parte física. Eu lembro. Precisa de mais um tempo ainda. Acho que só jogou 4 partidas esse ano. Jogou pouco esse ano, está sem ritmo, condição física não está legal ainda. Tenho a impressão que o Marcelo Cabo vai segurar o Renato para o jogo do Central, que é pós-São João. Então vai ter aí um certo intervalo até para o Renato ganhar
uma condição física melhor. Para mim, Renato, daqui a pouco assume a titularidade do time. Para mim, é um jogador de qualidade. Para mim, naquele lado ali, ele vai... É um jogador que evoluiu muito na sua carreira. Começou como lateral, a gente acompanhava ele aqui. É isso. Né? Passou pelo esporte, inclusive, mais jovem. Virou goleador, né? Virou Fazia goleador, bastante gol, né? Muitos gols, jogou em grandes clubes, Fluminense, Avaí. É um cara que tem, né, girou muito no futebol e está mais experiente. Eu acho que veio para somar. Para mim, o Renato vai ser uma dor de cabeça, aquela da boa, porque o Santa precisa ser o maior da Série D. O Santa já é o maior em tudo na Série D, mas precisa ter um elenco forte para ter substituições à altura para o time não perder o time. Como disse muito bem Quirilos, que a situação do Santa é continuar vencendo para ter aquela velha máxima de jogar os jogos decisivos, né, Paulo? Em casa. Porque em casa, meu amigo, ali o Colosso do Arruda faz a diferença. Faz diferença. Santa Cruz tem 3 metas na Série D. Primeiro, classificar. Segundo, ser o primeiro do grupo. E, se possível, ser um dos melhores gerais da competição. Para levar sempre o mata-mata, o segundo jogo para o Arruda. São vantagens que o Santa não pode deixar de conquistar, né? Se for possível, pegar essas vantagens. Deixa eu agradecer aqui. Grande Paulo Rembrandt, de Tarso, um abraço rapidinho, pela né? parceria. No instante, né? Jorge Quirilos, prazer de novo. Rembrandt. Tá ouvindo? Que bom tê-lo aqui. Estou à Viu? disposição sempre. Valeu, sabemos Uma honra. disso. Bom, gente, a gente quer agradecer aqui mais uma vez, você que esteve com a gente aqui na nossa resenha. Esse carimbo aqui, eu tô curtindo demais esse carimbo aqui do Resenha Jogo Aberto Pernambuco. Então é isso, um ótimo sábado para você, final aí de sábado, domingo, segunda-feira, aí sem o carimbo, tem o Jogo Aberto Pernambuco com todas as informações que você precisa saber do futebol de Pernambuco. Vamos ficar aí acompanhando e atento aos jogos dos times pernambucanos. Um forte abraço, até a próxima! Poxa, é ruim, nossa, também. Tem boas amigona. Obrigado, meu. Obrigado por ter lembrado de mim, adorei.